meus queridos, que bom nós podemos estar juntos aí para mais uma ministração, né, do nossa série Acelerando o Sobrenatural. Glórias a Deus aí, podemos estar crescendo no entendimento e no conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A obra dele é completa. Ele não só nos disse como fazer, mas nos deu um meio, né? Veio morar dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. Ele te capacita, Senhor, a viver todo o padrão dele para nós. Amém? Então, vamos orar para nós estar começando esse tempo aí? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Te agradecer porque somos privilegiados, Senhor. Somos privilegiados pelo conhecimento, por tanta revelação que o Senhor tem nos dado nesse dia, Senhor. Abre o nosso entendimento, queremos levar o nosso pensamento cativo à tua vontade, Senhor. Repreendemos toda ação do mal, todo intento das trevas, Pai, em nome de Jesus. Todo bloqueio, todo sono, toda distração seja repreendida agora em nome de Jesus. Queremos aprender, Senhor, contigo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Traz a iluminação, Senhor, para a tua revelação, que é a palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos estar falando aí a vida no reino, os dois caminhos. Nós vamos estar lendo, né, meditando no texto de Mateus 7, dos versículos 13 e 14. Mas hoje nós vamos ler também João 10, 9, para nós estar entendendo algumas coisas. Então vamos ler lá. Primeiro Mateus 7, 13 e 14 diz assim, ó: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Agora João 10, 9 fala assim, ó: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Queridos, a porta do aprisco, da qual Jesus fala no Evangelho de João, ela refere-se à salvação. Amém? Preste atenção para que você entenda isso. A porta da graça, né? A porta da salvação, a porta da graça. Amém? Mas a porta mencionada no Evangelho de Mateus, querido, é a porta do reino. E há uma diferenciação disso. Não nos parece que a porta da graça seja estreita. Além do mais, olha só, o contexto do Sermão do Monte não é evangelismo. Lembra que desde o começo eu venho falando que o Sermão do Monte ele está sendo pregado para os discípulos, amém? Não é para a multidão, embora tivesse a multidão ao redor ali, mas é para discípulo, né? O Senhor estava falando para os discípulos, não é verdade? Jesus ele está ensinando para salvos, para os seus discípulos, ainda que a multidão tenha se aproximado para ouvir suas palavras. Portanto, querido, as duas portas e os dois caminhos citados no sermão se referem a coisas do reino, não da salvação. Muitas pessoas elas gostam de tomar apenas uma parte da Bíblia, versículos isolados às vezes, né? Que elas consideram interessante, ignorando as outras. Mas a palavra de Deus ensina que devemos conhecer todo o conselho do Senhor. Isso está lá em Atos 20, 27. O apóstolo Paulo diz que anunciou todo o conselho de Deus, ou seja, precisamos compreender toda a palavra de Deus, querido. A palavra de Deus jamais se contradiz, ela se explica, tá? Vocês estão entendendo? A gente usa a própria palavra para explicar a palavra de Deus. Não tem como nós usarmos versículos isolados para basear alguma coisa, querido. Olha só, a salvação é gratuita. Lembre-se disso, é dom. Essa palavra dom quer dizer presente, querido. Não é pelas obras ou por merecimento. Não depende de nada que tenhamos feito ou de quem sejamos. Ela é um dom de Deus, como eu falei, presente de Deus para nós. Olha só o que fala Efésios 2, 8 e 9.
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Se a salvação dependesse das obras, querido, a morte de Jesus teria sido em vão. Lembre-se disso, querido. Conforme o ensino da palavra de Deus que está lá em Gálatas, olha só o que fala Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A palavra de Deus nos mostra também que a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e que na casa do Pai existem muitas moradas. Olha só, essa primeira parte que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, está lá em 1 Timóteo 2,4. E essa segunda parte, que na casa do Pai existem muitas moradas, está em João 14, versículo 2. Certamente Deus não se enganou, ele errou as contas, mandou construir um monte de casa e as casas vão ficar lá vazias. É claro que não, querido, muitas pessoas serão salvas, né? Pode ter certeza disso. E também no livro de Apocalipse, João diz que vê uma multidão incontável de pessoas salvas, como a areia do mar. Está lá em Apocalipse 7:9. Muitas pessoas serão salvas, porque é muito simples receber a salvação. Olha só o que fala Romanos 10:9. E o que a palavra de Deus afirma e olha só o que fala aqui: se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, querido. Romanos 10:9. Olha só, Romanos 10:13 diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Jesus não quis dizer nada, ele disse, querido. Olha só, a palavra de Deus é isso, ela afirma, tá entendendo? O tempo que Deus leva para salvar alguém é o mesmo que a luz da lâmpada leva para acender quando apertamos o interruptor. É assim, querido, instantâneo. Quando o Senhor vê alguém clamando a Ele de todo o coração, entra como um raio na vida dessa pessoa e ela é salva imediatamente. Você pode ter certeza. A salvação é assim, queridos. Mas vocês estão vendo? É quando alguém clama de todo o seu coração, entendendo a sua condição, dizendo: Jesus, é verdade, até hoje eu tentei na força do meu braço e não deu certo, mas por isso hoje eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, Pai. É esse coração, não é uma mera mudança de religião, querido. Deus não chamou ninguém para ser religioso, mas sim se entregar para Ele de todo o coração. Jesus disse que no céu há muitas moradas, querido, mas em Mateus 7,14 está escrito que são poucos os que acertam o caminho para a vida, poucos os que entram pela porta estreita, querido. Então temos um problema aqui. Será que nós temos um problema aqui? Vamos pensar bem, não é verdade? Será que a Bíblia está se contradizendo? João viu uma multidão incontável de pessoas em Apocalipse, inumeráveis como a areia do mar, salvas, com vestes brancas e palmas nas mãos. Mas em Mateus, querido, lemos que poucos são os que acertam o caminho da vida. Será que existe uma contradição? É lógico que não, querido. É óbvio, olha só, a Bíblia não está se contradizendo. Olha só, o texto de Mateus 7 não se refere à salvação, como muitos ensinam. Tradicionalmente, as pessoas usam esse texto para dizer que o caminho estreito leva para o céu e o caminho largo leva para o inferno, mas a porta da graça não é estreita, querido. Ele é como os braços da cruz, aberta para todos quantos quiserem. Todos os que confessarem Jesus como Senhor serão salvos, querido. Está entendendo? É por isso, querido, que eu digo para vocês: salvação é o começo, é a porta de entrada, é entrar por essa porta que tem como nome Jesus Cristo, querido.
A salvação é graça, é presente de Deus, nós não precisamos fazer nada, é só receber a Cristo, a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e seremos salvos. É isso que nós precisamos entender. É por isso, querido, que eu digo que o dia da ira, para aqueles que não vão receber a Cristo, será um dia terrível mesmo. Terrível dia será aquele. Pensa bem, por quê? Porque é fácil para ser salvo, querido. Nós é que complicamos tudo. É aceitar Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Portanto, querido, ser salvo é uma coisa, mas reinar com o Senhor no milênio é outra bem diferente. Uma coisa é ser um crente vencedor que manifesta a vida de Deus, ser um daqueles que receberão o galardão no dia do Senhor, que receberão uma coroa da glória. Para esses, certamente a porta é estreita, querido. A salvação não depende de penitência ou sofrimento algum, mas o reino às vezes implica em sofrimento e privação. Para ser salvo, não é preciso ser solteiro nem fazer voto de castidade, mas Jesus disse, olha só o que falou Mateus 19:12. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. A questão do reino de Deus está ligado, completamente ligado na questão da obediência, naquilo que Deus tem falado conosco. Por isso a necessidade tão grande de estarmos orando, buscando, tendo uma vida de intimidade com o Senhor, querido. Está entendendo? Está completamente relacionado à obediência, né? Olha só o que fala também Mateus 19:24. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em outras palavras, querido, a porta do reino é estreita. É estreita. É dessa porta e desse caminho que Jesus fala em Mateus 7. Por essa porta estreita, muitas vezes somente a pessoa passa. Seu tesouro tem que ficar de fora. Essa é a porta do reino. Não se trata de salvação, pois na verdade, querido, muitos ricos serão salvos. Mas poucos reinarão porque muitos dele amam demais o dinheiro. Reinar não é o mesmo que ser salvo. Muitas pessoas pensam que aceitaram Jesus e agora eu vou ganhar um galardão no céu. Isso é um grande engano, isso não é verdade, querido. Ninguém ganhará um galardão porque aceitou Jesus. Galardão é uma recompensa, mas a salvação é um presente de Deus. Está entendendo a distinção entre um e entre outro? É completamente de graça, a salvação é de graça, querido. O reino, porém, depende de mérito para se receber, querido. É por isso que é galardão, é presente, é de acordo com as nossas ações, você pode ter certeza. E eu quero estar falando agora, né, começando, letra A, duas portas, querido. A porta do reino é estreita como o fundo da agulha, né? Por onde um rico não pode entrar. Você vai entender melhor isso ali que Jesus fala sobre passar pelo fundo da agulha. É tão estreita, querido, né, que não podemos trazer nada conosco. Né, ao passar por ela, temos de deixar para trás o pecado, a ambição egoísta e até mesmo família, os amigos, os bens, se for necessário. Se assim Jesus disser para a gente fazer, querido. Temos de deixar para trás tudo, pode ter certeza. A porta estreita é como um pedágio. Só passa por ela um de cada vez, querido. Jesus disse que se alguém quiser ser seu discípulo, precisa negar a si mesmo e tomar a cruz, querido. Depois disso, precisa trilhar por esse caminho estreito. Preste atenção nisso para você entender agora o que é essa o fundo da agulha que Jesus disse que o cabelo não pode entrar, tá entendendo? Olha só, no passado as cidades eram cercadas por muros, né, nos quais haviam portões e portas, e que no final da tarde, já para escurecer, todos os dias, essas portas eram fechadas, né, ao pôr do sol. Então, quando os ricos chegavam com seus camelos cheios de cargas preciosas, eles não tinham como entrar. Por quê? Porque os portões já estavam fechados. O cara se atrasou, tal, chegou só mais tarde, não é verdade? Contudo, né,
havia uma porta pequena, uma passagem pequena, não é verdade? Que ficava do lado do portão da cidade. Era tão pequena que nela passava apenas um homem, e mesmo assim ele tinha que passar de lado, de tão estreita que era essa porta, querido. Portanto, o camelo aonde ele trazia suas riquezas, as coisas para negociar e tal, não tinha como entrar, não é verdade? Porém, como as pessoas traziam muita carga, não queriam de forma alguma deixar o camelo de fora, com medo de perder toda aquela riqueza. Por isso não entravam, ficavam de fora, pois davam mais valor à carga do que à própria vida. Olha só, tá entendendo? Foi isso que Jesus quis dizer ao falar que é muito difícil um rico entrar no reino, pois ele não quer deixar de fora seus bens. A porta estreita fala disso, da disposição de abrir mão de bens, pessoas, conforto e de todas as outras coisas, até que podem, de todas as outras, e até essas coisas podem ser legítimas, está entendendo? Ah, não, mas eu preciso e tal e coisa, é verdade, é verdade. Mas se Jesus está dizendo para nós abrirmos mãos, nós teremos que abrir mãos, querido. Olha só, esse é o padrão do Sermão do Monte, querido, para que a gente viva. Não é verdade? É o padrão para seguirmos a Jesus. A porta estreita, querido, fala de vivermos uma vida cristã pelos padrões do Sermão do Monte. Entrar pela porta estreita é não amar o dinheiro, ser manso, ser humilde de espírito, é chorar com fome e sede de justiça, ser perseguido e injuriado por causa da verdade. Essa é a porta estreita e esse é o caminho apertado, querido. Está entendendo? Algumas vezes abriremos mãos de coisas legítimas, como um bom prato de comida para jejuar. Deixaremos de dormir para fazer uma vigília de oração. Temos o direito de comer e dormir todos os dias, mas às vezes o Senhor requererá isso de nós. Poucos estão dispostos a entrar em oração e jejum, a negar-se a si mesmo, querido. Isso é a porta estreita, e não são muitos os que entram por ela. Para entrar por essa porta, temos de deixar de lado o pecado, a ambição e o egoísmo. Muitas vezes, temos que deixar de lado até mesmo a família, filhos, amigos e bens. Quando trilhamos o caminho estreito, descobrimos que amar a Deus implica em sacrifícios. Está entendendo? São poucos os que acertam essa porta, querido. Contudo, o Senhor disse que se alguém quiser ser seu discípulo, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo pelo caminho estreito. Jesus falou que se alguém amar mulher, filho, filha, pai e mãe mais do que a ele, não é digno dele, querido. Essa é a restrição da porta estreita. Letra B, querido, dois caminhos. Eu quero ler lá Atos 9:2, que fala assim, olha só. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Vou ler ali também Atos 19:9, que diz assim, ó, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. A palavra caminho, querido, usada nesse texto é a mesma usada em Atos 9:2, que eu acabei de ler, Atos 19:9, que eu também li, mas também em Atos 19:23. Portanto, ela indica vida cristã. Esse caminho é estreito, o que aponta para a restrição da lei do Senhor, que é até mais elevada do que a lei de Moisés, querido. O caminho estreito fala da restrição da lei superior do reino de Deus, de servir a Deus em níveis elevados, né? Precisamos passar pela porta estreita, mas depois devemos continuar trilhando o caminho estreito. Alguns chegam até entrar pela porta, mas desistem da caminhada. Olha só, a gente pode dizer, querido, que o caminho do reino é estreito para o mundano, mas para nós é amplo e espaçoso.
não é pesado para quem quer servir por amor ao Senhor. Nosso serviço a Deus não pesa, porque o Espírito Santo vive essa vida por nós. Sabe o que vai trazer? Satisfação e alegria, você pode ter certeza. O caminho só é apertado para quem quer viver uma vida larga, mas essa vida larga aqui para esse mundo, querido. Mas para aqueles que foram conquistados pelo Senhor, esse caminho é largo o suficiente. O que nos capacita a continuar no caminho estreito é o poder de Deus residente em nós, querido. Olha só, a vida cristã é isso. Cristo vivendo em nós, manifestando-se através de nós, à medida que o deixamos viver essa vida em nós. A decisão é nossa, você pode ter certeza. O caminho estreito certamente nos fala de renúncias. Há coisas que outros crentes fazem, mas nós, como vencedores, não fazemos, querido. Ah, mas tem cristão que ouve música do mundo. Ah, mas querido, nós não nos misturamos, não é verdade? Isso fala de pureza. Pureza não é o tá fazendo completamente errado, é a mistura. Lembra que a gente falou disso há um tempo atrás? Outros podem ir a qualquer lugar, ouvir qualquer música e assistir a qualquer filme, mas o vencedor está andando no caminho estreito. Esse é o preço. Contudo, naquele dia, o vencedor receberá a recompensa e escutará do Senhor: servo bom e fiel, venha reinar comigo, venha receber a coroa. Nosso esforço não é em vão, vale a pena, querido. Reinaremos com Cristo, os vencedores reinarão com Cristo, aleluias. Quando optamos, querido, por praticar os princípios do Sermão do Monte, estamos entrando no caminho estreito e quando seguimos por ele, podemos esperar perseguição e luta. Olha só, 2 Timóteo 3,12 diz assim, ó, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E eu vou te dizer uma coisa, geralmente essa perseguição pode partir de irmãos ainda. Na verdade, de outras igrejas, ou que não têm esse entendimento. Ah, vão chamar de fanático, vão te chamar de religioso, mas o que vale é nós obedecermos a Cristo, querido. Da nossa própria família também pode ser, não é verdade? Precisamos deixar a porta larga e o caminho espaçoso, que é o caminho segundo o pensamento do mundo. Gosto sempre de dizer que, se o mundo ainda não nos persegue, é porque ainda somos amigos dele, querido. No dia em que deixarmos de ser amigos do mundo e formos completamente dedicados ao Senhor, certamente seremos perseguidos. Deus nos chamou para uma vida sobrenatural, para sermos imagem e semelhança dele e para manifestar sua glória na terra, para experimentar os poderes celestiais em nossa vida. Jesus disse que se crermos, faremos obras maiores do que as que ele fez, mas isso é para quem é sério com Deus, para quem quer viver uma vida na restrição do caminho, que deseja se desgastar na única chance que tem para servir a Deus nessa vida, querido. Está entendendo? Querido, duas consequências. Como o Sermão do Monte não trata de salvação, cremos que a palavra perdição aqui tem o mesmo sentido da consequência daquele que edificou a casa sobre a areia, nos versículos 24 a 27. Ou ainda do crente que edificou com madeira, palha e feno, que está lá em 1 Coríntios 3, 10 a 15. O resultado em ambos os casos é ruína, porque tomaram o caminho largo. Na verdade, querido, a palavra perdição aqui também pode ser traduzida como ruína. E é exatamente essa a consequência de quem edifica sobre areia ou usando madeira, palha e feno. A ruína não é uma questão de perder a salvação, mas de ter uma vida cristã derrotada. Deus tem nos chamado para uma vida vitoriosa, não é verdade? Eu vou dizer para você uma coisa. A gente percebe isso no meio da igreja. Quantas pessoas, querido, que receberam a Cristo,
mas por não querer trilhar esse caminho, né, estreito, acabam vivendo uma vida em derrota, né? Mas Deus nos chamou para vivermos essa vida vitoriosa, para passar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado. Sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas na prática, querido, nem todos os que tiveram uma experiência de novo nascimento têm experimentado uma vida vitoriosa. Entretanto, nós somos chamados para experimentar essa vida de vitória em nossos dias. O Senhor nos tem chamado para uma vida sobrenatural. Querido, eu creio piamente nesses dias. Deus quer nos tirar da linha do natural, na linha do mundo. Deus quer nos levar a viver o sobrenatural. E viver o padrão, querido, do Sermão do Monte é sobrenatural. Aí só é possível vivendo nesse relacionamento íntimo com o Senhor. É o Espírito Santo vivendo através de nós. Mas sabemos que isso é resultado de uma decisão, é decisão. Sermos cooperadores de Deus, querido, e praticar de fato os princípios do reino de Deus que aprendemos no Sermão do Monte. Como verdadeiros cidadãos do reino, entramos no caminho apertado, passamos pela porta estreita, mas também provamos dos poderes celestiais em nossa vida. Amém? Sempre vai ter recompensa. Você pode ter certeza disso. Quer usufruir de poder e autoridade? Unção, querido, vale a pena entrar pela porta e permanecer no caminho apertado. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor. Nós queremos hoje, Paizinho, dizer para o Senhor, reconhecendo nossa total dependência, porque sabemos que sem o Senhor nós não conseguimos. Pai, atrai o nosso coração de maneira irresistível a Ti. Nos ajuda, até para isso nós precisamos de Ti. Nos ajuda a viver esse padrão. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Paizinho. Dai-nos experiências sobrenaturais, Paizinho, para acrescentar fé ao nosso coração. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Queremos ser esses, Paizinho, achados por Ti fiéis, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa conduta seja regida pelo padrão do Sermão do Monte, Pai. Nos abençoe, Pai, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abraço, querido. Deus te abençoe.